Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Descansaram? Como que foi? Hoje tá solzinho, dá mais coragem, né? Bom, antes de começar a nossa aula de português, deixa eu falar para vocês. Deu um problema no YouTube, a Pro não conseguiu baixar o vídeo da aula de sexta-feira, aula de ciências, tá? Ficou a sexta, sábado, domingo, mas não tem problema. Hoje no Google Meet, às 2 horas, vai ser aula de ciências. Então, em vez de fazer a correção, nós vamos começar a fazer junto a aula que era de sexta, tá bom? Nada vai ficar para trás, não vai atrasar, não vai acontecer nada, tá? E hoje nós vamos aqui para nossa aula de português. A unidade 5 entra com tecnologia que ensina e diverte. Olha só a diversão das crianças aí, parece todas felizes, né? Um com um computador, um com celular, né? Tablet, notebook. Olha só que coisa. Quem não gosta de tecnologia, né? Vocês já nasceram no mundo da tecnologia, né? Hoje já nasce, mal começa a andar, já tá com o celular na mão, né? Já não sabe ler, tá? Não sabe nem escrever, mas já sabe passar o dedinho lá, ó, e procurar o desenho que quer assistir, um joguinho. E vocês também não têm uma facilidade tremenda, pode ganhar um celular de última geração, um videogame, um tablet. Vocês vão abrir, vão começar a mexer e vão conseguir. Então, assim, nós estamos inseridos na tecnologia, né? Hoje é difícil viver sem ela. Imaginar no tempo que não tinha essa tecnologia, né? No tempo sem o computador, né? Ou vamos um pouco mais para cá, que não tinha celular, né? A Pro, quando era criança, não existia celular, né? Então, assim, era o orelhão, o telefone na rua, né? Que hoje ainda tem. A maioria das pessoas utilizavam o telefone público, né? Punha a fichinha, depois veio o tempo daquele cartãozinho, aí depois veio o telefone fixo, tinha que fazer uma inscrição e conseguir. No começo era só os ricos que conseguiam, né? Mas os anos foram se passando, né? Hoje nós temos cada vez equipamentos melhores. Começou com um celular grossão, pesadão. Hoje aqueles celulares fininho, tem pequeno, tem grande, com televisão. E olha, tanta coisa, né? Então, olha aqui essas crianças aqui também já nasceram na tecnologia, olha a alegria delas, né? Então, vamos lá, olha a conversa deles. Estou vendo um vídeo muito interessante sobre a floresta amazônica. Aí o outro, acabei de encontrar uma charge ótima. Aqui tem uma reportagem incrível sobre os animais do Brasil. Estou aprendendo palavras novas com um jogo muito divertido. Estou pesquisando uma crônica sobre tecnologia. Eu voltei no tempo, estou na época do descobrimento do Brasil. Olha que legal, cada um vendo uma coisa diferente, né? Para começo de conversa, a professora Elaine levou os alunos do 4º ano para conhecerem o novo espaço de aprendizagem inaugurado na Escola Mundo Mágico, o Espaço Tecnológico. Trata-se de uma sala especialmente criada e equipada para que seja possível experimentar muitos jeitos diferentes de aprender. Você já viu uma sala parecida com a da cena mostrada nessas páginas? Quais desses equipamentos você conhece e já utilizou? Olha, eu arrisco dizer que se não todos, quase todos vocês já utilizaram, eu arrisco dizer. 2. O que você entende por tecnologia? Troque ideias com o professor e os colegas.
O que vocês entendem com sobre tecnologia, né? Nós vamos estar conversando amanhã no Google Meet, mas não chega sem noção não, tá? Assim, já procura aí descobrir pra gente poder falar o que cada um entendeu, ok, meus amores? Vai lá no Google, vai procurando, conversa aí com o pai, com a mãe, conversa entre vocês, pra gente amanhã ter um diálogo gostoso sobre isso. 3. Na sua opinião, é possível utilizar a tecnologia para aprender e ao mesmo tempo divertir-se? Em caso afirmativo, cite exemplos. E aí, tem como usar a tecnologia tanto para aprender e se divertir ao mesmo tempo? 4. Dê exemplos de usos da tecnologia que estejam presentes na sua rotina dentro e fora da escola. O que é que vocês usufruem da tecnologia dentro e fora da escola, né? 5. Na cena, o que Marina está fazendo? Você sabe para que serve o objeto em seu rosto? O que Marina está fazendo? Qual que é esse objeto? Para que serve esse objeto? 6. Quais benefícios você acredita que as inovações tecnológicas podem trazer para o dia a dia na escola? O quê? Esse objeto que está no rosto da Marina, meu filho tem. É muito legal. É muito legal. Vocês já viram? Conhecem? Sabe para que ele serve? Então amanhã a gente vai estar conversando, tá? Sobre esses temas, sobre esse assunto. Hoje nós estamos, deixa a Pro só confirmar, no dia 24. Dia 24, amanhã dia 25, é a nossa correção de português. Então nós vamos estar conversando sobre esse tema, que é muito interessante. A página 6, capítulo 1. Como inserir a tecnologia na educação? Como? Vamos ver? Quando voltaram à sala de aula, a professora iniciou uma discussão sobre as possibilidades de aprendizado proporcionados pela tecnologia. As crianças já estão acostumadas a utilizá-la para brincar e se divertir, mas e para aprender? Todos os alunos do 4º ano opinaram sobre o uso da tecnologia na escola. Massaru foi um dos primeiros a participar. Pense um pouco sobre o assunto também, por meio das questões a seguir. O Massaru falando. A internet oferece várias possibilidades de aprendizado. Videoaulas, jogos. Acho que será a educação do futuro. Olha outra aqui pensando, será? No futuro não existirão mais escolas? Ué, se Massaru está dizendo que acho que essa educação será a educação do futuro, será que no futuro não vai ter mais escola? E aí? Vamos lá. Você acredita que seria importante as escolas possuírem um espaço como o que aparece nas páginas anteriores? Por quê? Vocês acreditam? E na nossa escola, nós temos um espaço para o uso da tecnologia? 2. Antigamente, os professores utilizavam os livros, o giz e a lousa para ensinar. A forma de ensinar mudou muito nos últimos tempos. Dê exemplos de recursos que os professores têm disponíveis para ensinar hoje em dia. Quais são os recursos que o professor tem disponível para ensinar hoje em dia? Cite alguns exemplos. B. Na sua opinião, é importante que todas as escolas utilizem a tecnologia no ensino? Por quê? Vocês acham que é importante todas as escolas usarem? Por quê? 3. É possível usar nas aulas as tecnologias que você usa no dia a dia, como o tablet, o smartphone, o videogame, etc.? Você acredita que pode aprender por meio delas? Na sua opinião, essas tecnologias tornam o aprendizado mais interessante? Usar no dia a dia o tablet, smartphone,
O videogame? E outros? O que vocês acham? Poderia aprender por meio de alguma delas, né? Vocês acham que com a tecnologia o aprendizado ele se torna mais interessante? Para ampliar a discussão proposta, a professora Elaine apresentou o texto que você conhecerá a seguir. Preste atenção no texto, da página 7 e 8. É um texto um pouquinho extenso. Vamos prestar atenção. Hora da leitura. Razões para aproximar a tecnologia da sala de aula. Reflexões sobre o impacto da tecnologia na educação. Foi publicado por Virginia Samor Alves em 15 de 1 de 2019. Muito se falou sobre o Uruguai ter sido o primeiro país da América Latina a entregar computadores portáteis para cada um dos 300 mil alunos dos ensinos fundamental e médio das 2.300 escolas públicas de seu território. A iniciativa de 2007 foi considerada inovadora, porque não pretendeu substituir os materiais analógicos pelos dispositivos digitais para favorecer a transmissão de conteúdos curriculares e subir no ranking dos exames educacionais oficiais. A premissa era introduzir a cultura digital no ambiente educativo e, dessa forma, promover a criatividade, a autonomia e a autoria dos envolvidos, estimulando um processo de aprendizagem motivador e de fato permanente. Nos anos seguintes à implantação dessa iniciativa no Uruguai, diversas avaliações nacionais e internacionais foram feitas. Um estudo encomendado pela Administração Nacional de Educação Pública do país, por exemplo, constatou que não houve avanço dos estudantes nas áreas de matemática e leitura. Por outro lado, de acordo com o índice do Fórum Econômico Mundial, o Uruguai passou à frente do Brasil e do México nas classificações internacionais de preparação tecnológica. Mais de uma década depois do lançamento do Plano Uruguaio, o Brasil ainda enfrenta grandes obstáculos para favorecer a adoção de tecnologias nas escolas. Cabe aqui uma questão já bastante recorrente. Em vez de se esquivar do uso de celulares e outros aparelhos similares, as escolas não deveriam incorporá-los como ferramenta que podem contribuir fortemente com o ensino e aprendizagem? Ou seja, em vez de proibir o uso de celulares na escola, não deveria, incorporá-los como uma ferramenta que pode contribuir fortemente com o ensino e aprendizagem? Resistir ao uso da tecnologia não faz sentido, porque, a rigor, tecnologia são todas as ferramentas, todos os instrumentos criados pela humanidade até hoje. Ou seja, do giz ao celular, tudo é tecnologia. Aí nós vemos aqui no glossário, América Latina. O que é a América Latina? Parte do continente americano que reúne países onde são falados principalmente os idiomas derivados do latim, espanhol, português e francês. Materiais analógicos são materiais manipuláveis. Vamos à sequência da leitura. Essas diferentes tecnologias digitais permitem aos alunos o contato com novas linguagens e aproximam o conteúdo de ensino às novas gerações. Os nativos digitais, que desde pequenos têm naturalidade e domínio sobre os recursos tecnológicos. Mas quais são efetivamente os motivos para incorporar esses recursos na escola? Podemos citar alguns exemplos, como a ampliação do alcance e da equidade no ensino, isto é, com conteúdos em redes, mais pessoas podem ter acesso à educação. Podemos destacar também o desenvolvimento da educação em áreas de menor acesso.
uma vez que a internet e a tecnologia podem levar a educação a diversos lugares. Cabe também mencionar o apoio a alunos com deficiência, dado que as novas tecnologias são versáteis, flexíveis e fáceis de adaptar a diversas necessidades. Outro ponto a favor é a otimização do tempo em sala de aula. Afinal de contas, a tecnologia na educação pode expandir os limites e criar interatividade fora da sala de aula. Não podemos esquecer da facilitação da aprendizagem contínua, dado que os estudantes das gerações Y e Z se sentem mais à vontade estudando com as tecnologias. Uma outra vantagem seria a aproximação entre o aprendizado formal e o informal, considerando que a tecnologia mistura ferramentas de lazer com as de educação. No atual cenário da educação brasileira, torna-se difícil usar a tecnologia da mesma forma que em outros países, como Uruguai, Estados Unidos, Finlândia, França, Canadá, etc. Nesses lugares, já se entendeu que a mudança não está apenas levar a tecnologia à sala de aula. É preciso promover a mudança no professor, no estudante e refletir sobre que educação se deseja para o desenvolvimento. Olha aqui, falou de geração Y e de geração I. E equidade, o que é equidade? Igualdade. Equidade significa igualdade. Qual que é a geração Y? Geração de pessoas nascidas no fim dos anos 70 até o começo da década de 90, tá? No fim dos anos 70 até a década de 90. Agora, qual que é a geração Z? Geração de pessoas nascidas no início dos anos 90 até o início do ano 2010. Entendeu? Então, essas são as gerações de pessoas, a Y e a Z. Então, nós vimos aqui, falando sobre a importância da tecnologia na educação, os países que já usam, né? E percebemos que o Brasil ainda está caminhando para isso, né? Então, a importância da tecnologia na educação, qual é ela? Né? Nós vivemos hoje debaixo da tecnologia. Nós temos fácil acesso. A resposta vem rápida. Na época da Pro, que a Pro era pequena, que a Pro estudava, se tinha enciclopédias, que era livros, né? Vários livros de A a Z, né? Tinha até a Barça, era o nome de uma enciclopédia. Essa Pro não teve não, era muito cara, meu pai não teve condição de comprar, mas ele comprou uma outra, menor. Então, o que a gente fazia? Tinha os trabalhos, viu, meus amores? A gente tinha que ir lá na biblioteca. Quantas vezes a Proqueila foi, que eu sempre morei aqui, né? Eu ia na biblioteca lá na Vila Formosa, na Avenida Renata, pra ir lá, aí falar, você via o assunto e passava lá e pegava o livro, e tinha que, trazia para casa, ficava uns dias, depois devolvia, e tinha que ler. E não tinha também o computador, o tablet para digitar o trabalho. O trabalho, ele era manuscrito, era escrito à mão, né? Hoje tá bem mais fácil. A Pro passa uma pesquisa aqui, se não quiser escrever, você aperta lá no Google Microfone e já fala lá, e consulta lá. É facilidade. Hoje a gente consulta qualquer assunto. A mãe quer fazer uma receita nova, vai no Google e consulta. O pai tá precisando, vai no Google. Vocês vão no Google. Entendeu? Então, assim, hoje nós não acostumamos mais viver sem a tecnologia, sem essas facilidades que a tecnologia nos traz, né? Então, vamos lá. A hora de explorar o texto. 1. O texto apresentado pela professora Elaine é uma reportagem, gênero textual que circula em diversos meios de comunicação, falados ou escritos, como jornais, revistas e sites. Ela explicou à turma que, normalmente, a reportagem aprofunda o tema abordado por uma notícia.
A partir dessas explicações, os alunos puderam entender que a reportagem tem a função de relatar um fato detalhadamente, informar pessoas, assim como a notícia, contar uma história inventada por alguém. Então, qual que é a função da reportagem? Olha o que ela está dizendo. Diferentemente da notícia, a reportagem traz uma cobertura mais ampla de um tema. Ela pode também apresentar informações por meio de fotos, mapas, gráficos e etc. Então, aqui vocês vão assinalar quais são a função da reportagem. 2. Anitta ficou curiosa para saber por que havia tantas palavras difíceis no texto. A professora explicou que isso ocorre devido ao tema abordado, que exige o uso de termos específicos. A. Qual é a linguagem da reportagem? Qual que é a linguagem? Formal ou informal? B. Em qual meio de comunicação a reportagem foi publicada? Como você chegou a essa informação? Então, nós vamos ler aqui, ó, por qual meio de comunicação? Tá escrito aqui, na reportagem, tá? 3. No primeiro parágrafo, o texto mencionou a iniciativa tomada por um país vizinho do Brasil, na área da educação. A. Qual é esse país? Circule o nome dele no mapa ao lado. Tá? Tem um mapa ao lado. Qual é esse país que o texto cita? B. Sublinhe no texto o trecho que mostra o que esse país fez. Então, vocês vão sublinhar no texto, sublinha com lápis de cor, tá? Para ficar mais... E o que esse país fez. 4. Marina gostou do tema da reportagem, mas não entendeu muito bem um trecho do texto que dizia qual era a intenção da iniciativa implementada nas escolas uruguaias. A premissa era introduzir a cultura digital no ambiente educativo. Qual é o significado da palavra em destaque, ou seja, premissa? Procure-a no dicionário e copie a explicação que se refere ao sentido do vocábulo empregado no trecho. Então, vocês vão procurar no dicionário e vai copiar a explicação que se refere ao sentido que ela está nesse trecho do texto, ok? Que ela está empregada. 5. Cultura digital é uma expressão utilizada para caracterizar o mundo em que vivemos hoje, no qual várias atividades são feitas por meio de computadores, celulares e da internet. Identifique a seguir a presença das tecnologias digitais em nosso cotidiano nos diferentes espaços. Então, nós temos aqui A, B, C e D, tá? Aí, quais são essas tecnologias digitais que estão aqui nos diferentes espaços? No A, no B, no C e no D. Vocês vão escrever o nome, ok? Página 11. 6. Antes de existir a cultura digital, vivíamos a cultura analógica, conforme menciona a reportagem das páginas 7 e 8 no seguinte trecho. A iniciativa de 2007 foi considerada inovadora porque não pretendeu substituir os materiais analógicos pelos dispositivos digitais para favorecer a transmissão de conteúdos celulares. Conforme você viu no glossário da página 7, os materiais analógicos utilizados na escola são os materiais manipuláveis. Observe alguns deles a seguir: tangram, ábaco, palitos, material dourado, tampinhas, geoplano. A. Quais desses materiais você utiliza ou já utilizou na escola? O que aprendeu com cada um deles? B. Além desses materiais analógicos, quais outros você usa ou já usou, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental? Quais outros? C. De acordo com a sua vivência utilizando materiais analógicos e digitais, você diria que os materiais analógicos são melhores que os digitais para aprender, os materiais digitais são melhores que os analógicos para aprender,
Cada um dos tipos de materiais analógicos e digitais contribui de uma forma diferente para o aprendizado, não sendo, portanto, um melhor que o outro. Qual dessas alternativas? 7. A autora da reportagem, Virgínia Samor Alves, apresentou sua opinião sobre o uso da tecnologia no aprendizado. Ela apresentou? Explique. Tá? Então, aqui, a autora da reportagem, Virgínia Samor Alves, apresentou sua opinião sobre o uso da tecnologia no aprendizado. Explique, o que vocês acham? Sim ou não? Por quê? Expliquem. Aí nós vamos para a página 12 para terminar explorando o texto. 8. Conforme estudava o texto, Emília percebeu que a autora tinha utilizado 2 dados para mostrar os efeitos da iniciativa de distribuir computadores portáteis aos alunos do Uruguai. Com base nisso, localize no parágrafo abaixo as informações a seguir. A. De onde foram extraídos os dados mencionados na reportagem? Sublinhe-os de verde, aqui no parágrafo abaixo. B. Os resultados a que esses estudos chegaram? Sublinhe-os de azul. Então, vocês vão sublinhar aqui no texto, né? De verde, de onde foram extraídos os dados mencionados na reportagem, de onde foram extraídos. E de azul, né? Os resultados a que esses estudos chegaram. Nos anos seguintes à implantação dessa iniciativa no Uruguai, diversas avaliações nacionais e internacionais foram feitas. Um estudo encomendado pela Administração Nacional de Educação Pública do país, por exemplo, constatou que não houve avanço dos estudos nas áreas de matemática e leitura. Por outro lado, de acordo com o índice do Fórum Econômico Mundial, o Uruguai passou à frente do Brasil e do México nas classificações internacionais de preparação tecnológica. Vocês vão sublinhar de acordo com o que se pede. 9. Otávio percebeu que a reportagem que a professora Elaine mostrou era composta de algumas partes. Ajude-o a identificá-las de acordo com as partes nomeadas abaixo. Volte às páginas 7 e 8 e pinte os quadrinhos correspondentes a cada uma delas com a cor indicada. Então, nós vamos voltar lá na página 7 e 8. Manchete. Título da reportagem, o qual tem a função de informar o assunto tratado e chamar a atenção do leitor. Lead, né? Não sei se fala em inglês. Texto que resume o que será dito na reportagem. Corpo do texto. Parágrafo que compõe o texto da reportagem propriamente dito. Então, nas cores que pede aí, vocês vão estar, né, pintando os quadrinhos correspondente a cada uma delas com a cor indicada. Da pro tá preto e branco. E por último, 10. Ao conversarem sobre a reportagem, Itemile e Massaru gostaram de saber que, com o auxílio da tecnologia, a educação pode, inclusive, alcançar pessoas que não tenham escolas próximas à sua residência, por exemplo. Comente com os colegas e o professor em quais outras situações a educação à distância pode beneficiar as pessoas. Ó aqui o balãozinho. A educação à distância é uma oportunidade para as pessoas que não conseguem estudar de outra forma. Por isso, eu concordo com esse tipo de ensino. E vocês, concordam? Então, meus amores, é só por hoje. Amanhã, às 2 horas, nós teremos a correção no Google Meet da aula de português. E hoje nós teremos a de ciências. Faremos juntos. Beijos, amo vocês e boa aula.